Olá, vamos dar seguimento com as nossas aulas. Hoje o nosso tema especificamente vai ser contadores, relés de proteção e relés temporizadores. Até que cheguemos a comandos elétricos realmente. Vamos ver se a gente consegue já, ao final dessa aula, entrar em diagramas. Mas a princípio gostaria ainda de estar enfatizando contadores, relés, todos os dispositivos, né? Já falamos sobre sinalização, já falamos sobre botões. Agora vamos começar com relés térmicos, contadores, relés temporizados, enfim, os dispositivos de montagem e de funcionamento. Depois a gente entra em diagramas. Bem, existem basicamente dois tipos de contadores: os auxiliares e os contadores de potência. O fator principal que diferencia os dois é a capacidade de corrente nos contatos. Né? Aqueles contatos que a gente viu nas aulas anteriores são os contatos que são acionados pelo sistema mecânico da contadora, né? Então, nós chamamos dos contatos principais. O contador de potência ou de força é utilizado para alimentar a carga, que pode ser um motor elétrico, por exemplo. Logo, seus contatos eles devem ter uma capacidade de suportar a corrente elétrica desse motor ou dessa carga, porque nos contatos principais vão passar a corrente que vão movimentar o motor ou acionar a carga a ser alimentada. Existem vários modelos de contadores, conforme o fabricante, conforme a potência. A seguir, podemos ver um modelo aqui da Siemens. Né? Não significa que não tenhamos de outro fabricante, mas aqui foi, no caso, foi extraído aqui de um catálogo da Siemens. Temos o exemplo de um contador de potência, onde podemos observar os contatos principais, no caso aqui, o circuito trifásico. Poderia ser monofásico? Sim, sem problema algum. Você pode usar um contador para um circuito bifásico, utilizando só duas fases, como pode também utilizar em monofásico. Aí fica a critério da instalação. Se você tem um circuito monofásico, você pode ligar uma fase aqui e a saída embaixo, ou juntar as três fases e juntar as três fases aqui embaixo e reforçar, né, a capacidade de corrente do contador. Isso se você quiser passar, por exemplo, uma fase só. Mas na maioria das vezes, um contador trifásico ele é utilizado para um circuito trifásico, né? Até porque o seu valor é bem mais caro do que você adquirir um contador monofásico ou bifásico, como seja. Bem, então já vimos aqui o exemplo de um contador de potência. Agora vamos dar uma olhadinha aqui embaixo. Esse tipo de contador possui os contatos principais, que vão alimentar o motor. A gente aqui está sempre falando em motor, mas não foquem muito em motor. Pode ser motor, pode ser o quê? Bom, além do motor, você pode alimentar, por exemplo, uma resistência, um forno onde existe um circuito de resistência e você precisa que esse contador entre de acordo com a temperatura, com o termostato que você for colocar nesse forno. Então, a gente aqui vai focar sempre em motor, até porque a nossa área de atuação abrange realmente mais a área industrial, e a área industrial é a área que mais se utiliza motores. Então, a gente sempre vai estar falando aqui, vai alimentar o motor, mas especificamente o contador, ele pode ser utilizado em qualquer tipo de carga.
seja carga indutiva, seja carga resistiva ou até carga capacitiva, tá? Então vamos lá. Então um contator possui os contatos principais, que vão alimentar o motor, e os contatos auxiliares, normalmente 2NA e 2NF. Essa sigla aqui, a gente vai lidar bastante com ela. Quando a gente coloca 2NA, significa que esse contator ele tem dois contatos normalmente abertos. Isso, gente, contatos auxiliares. Tá? Contato principal, já vimos que são 3, já que o circuito é trifásico. Ok? Então, os circuitos auxiliares, nós temos 2 contatos normalmente abertos e 2 contatos normalmente fechados, para algum tipo de ligação de comando, sinalização, contatos de selo, contatos de indicação de lâmpadas, né, de sinalização. Então, a gente sempre, até aqui nessa apostila, recomenda que deve-se ter um catálogo de fabricante em mãos para se observar esse dado. Mas eu posso dizer mais a você que a gente, pegando na mão qualquer contator, a gente já é fácil, é simples observar quantos contatos auxiliares ele tem, quantos contatos principais ele tem. Outra coisa imprescindível da gente detectar é a tensão nominal da bobina. O que é isso? É a tensão que você vai colocar na bobina para esse contator fechar, né? Ele fecha através da energização. Então, a gente precisa saber qual é a tensão dessa bobina de trabalho. Eu não sei se aqui a gente consegue visualizar. Sim, aqui, ó, nesse caso desse contator, a gente tem aqui a alimentação da bobina. O que significa isso? Se a gente for lembrar um pouquinho das aulas anteriores, a gente vai lembrar daquela tensão que vai gerar um campo magnético que vai atrair aquele núcleo, né? Esse núcleo é o que puxa essa parte móvel para baixo, que faz o fechamento desse contato, mais esse contato, para dar passagem à corrente elétrica. Então, essa alimentação da bobina, ela é totalmente independente da alimentação de força. Como assim? Muito bem. Essa alimentação de força aqui, imagine que você tem um motor alimentado por 220 trifásico, ou 380 trifásico, ou 440 trifásico. Perfeito. Então essa tensão vai passar por aqui, você vai entrar com ela aqui, e ela vai sair aqui para o motor. Perfeito? Agora, a alimentação de comando, você faz separado. Então aqui você pode fazer um circuito para alimentar essa bobina. Então por isso que a gente recomenda que sempre se observe qual é a tensão dessa bobina aqui. Pode ser 24 volts, pode ser 127 volts, pode ser 220, 380, até difícil, né? Ainda existem umas contatoras antigas, mas não é muito comum de você achar bobina em 380. Hoje, pela norma NR10, recomenda-se que bobina seja feita sempre a instalação em baixa tensão, extra baixa tensão. Em 24 volts ou 48 volts é o ideal para você formatar um bom comando com mais segurança. Por quê? Porque geralmente 24 volts é a parte que vai no comando, a parte que vai no botão, a parte que vai na sinalização. Então até para a própria operação do equipamento fica mais seguro você trabalhar com uma tensão bem baixa para comando, né? E não com tensão de 220, que é uma tensão um pouco mais alta, mas tolera-se. Ainda é um comando em 220, lógico, dentro das respectivas normas de segurança para quem vai operar. Então vamos adiante. Então, conforme falávamos, esse tipo de contator possui os contatos principais, que vão alimentar o motor, e os contatos auxiliares para algum tipo de ligação de comando ou sinalização. Ao especificar o contator, aqui recomenda que a gente tenha um catálogo, né? Mas alguns dados são imprescindíveis, como a tensão nominal da bobina,
conforme falamos, número de contatos principais e auxiliares, e os dados de trabalho de carga, ou seja, qual é a tensão nominal, a frequência nominal e a corrente nominal, não é? Que a gente tem no nosso circuito e que teríamos que fazer a instalação da nossa contatora dentro dessa corrente nominal. Ao executar um projeto de comandos elétricos a partir dos dados da carga, utilizando o catálogo do fabricante, especifica-se o contator. Nesse exemplo aqui, seria um contator de potência 3TF40 da Siemens. O exemplo aqui da Siemens. Então, de acordo com o catálogo, aqui já se tem um contator, se vocês observarem, de menor potência do que aquele que vimos na fotografia anterior. No caso aqui, está nos dizendo que esse modelo tem 4 contatos auxiliares, 2 NA e 2 NF. A categoria é AC4, para motor trifásico. Alguém ainda recorda o que significa categoria? Vamos dar uma olhadinha? Então vamos lá. O que seria categoria, né? Vamos naquela tabelinha lá. Eu acho que está aqui pertinho. Está aqui, ó. A C4 é a categoria que abrange partida de motores de indução tipo gaiola de esquilo, em manobras intermitentes. Pode ser utilizado em reversão e em frenagem por contracorrente. Então vamos lá. É o que a gente precisa? Não é? Então a gente vai ter que dimensionar dentro do nosso tipo de carga, da nossa carga específica do circuito, a gente vai adequar o contator para a carga específica. Então, no nosso exemplo lá, é a C4. Então, a gente já sabe o que significa o AC4. Então, está aqui na tabelinha. Ele é categoria AC4, você pode usar com intermitência, ou seja, o que significa isso? Liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, direita, esquerda. Então, são contatos já preparados para esse tipo de manobra. Então, há uma recomendação para carga máxima. Então, esse contator aqui do nosso exemplo, em 220, no máximo 1 CV, se for motor, ou 0,75 kW, ou 750 watts, como queiram, de carga máxima em cima do contator. Os fusíveis de proteção, recomendados aqui pelo fabricante, fusíveis NH, é uma recomendação, mas no caso aqui, pode ser um disjuntor? Pode. Pode ser um disjuntor magnético ou termomagnético. Bom, e finalmente as dimensões do contator. A nossa dimensão aqui em milímetro, 45,75 por 100 de altura. Perfeitamente. Então, a gente tem todas as características. Vamos partir agora para o contator auxiliar. O que é um contator auxiliar? Muito bem. O contator auxiliar ele é utilizado para montar a lógica de acionamentos do comando e também para aumentar o número de contatos auxiliares dos contatores de potência, quando ligado em paralelo, ou sendo alimentado por um contato aberto do contator de potência. Seus contatos têm baixa capacidade de corrente elétrica, pois nesses contatos vai passar apenas corrente das bobinas dos contatores que serão acionados. Para especificar um contator auxiliar, é necessário que se tenha um catálogo de fabricantes para obter os dados de quantidade de contatos fusíveis, dimensões e etc. A seguir, vamos aqui a mais um exemplo, do que seria um contator auxiliar. No caso aqui, gente, sempre varia de fabricante para fabricante. Então aqui, exemplo, Siemens. Então a Siemens coloca tudo que é contator principal, ela coloca uma sigla 3TF.
Quando é contator auxiliar, ela coloca a sigla 3TH, mas isso não é regra, tá? Isso vai muito do fabricante. Você pode ter aí da Cutler, você pode ter aí outro tipo de fabricante com especificações diferentes. A VEG também tem outra linha de nomenclatura para contatores, relés, etc. Aqui a gente está citando o exemplo da Siemens, mas para vocês terem uma noção de linha, né, de diferença. Então vamos lá. Então no nosso modelo aqui de um catálogo, análise de um catálogo, temos aqui o modelo 3TH40. Então, primeira coisa que a gente vê num catálogo é assim, bom, total de contatos. Então no nosso exemplo aqui, a 3TH40 40/0A tem 4 contatos. Então, qual é a programação de contatos? No caso aqui, ó, desse contator, vamos olhar lá para cima, ele tem 4 contatos NA. O que significa? Ele tem 4 contatos normalmente abertos. Então, a gente pode ver aqui fisicamente 1, 2, 3, 4 contatos normalmente abertos. Contato normalmente fechado? Opa, nenhum. Olhando fisicamente, observamos que realmente, se só tem aqui 4 contatos, não vai ter vaga aqui fisicamente para outro tipo de contato. Né? Aqui, fusível máximo, 16 amperes retardado, que é o recomendado, e as dimensões. Até aí, tranquilo. Né? Então, vimos aqui o contator auxiliar. Aqui embaixo, a gente tem o diagrama dessa contatora. Né? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada no nosso exemplo aqui. Olhando vários tipos de combinações que temos aqui, já observamos que o nosso exemplo aqui cai aqui no nosso último desenho. Ou seja, 1, 2, 3, 4 contatos normalmente fechado. Né? Ou melhor, esse exemplo aqui, desculpa, esse exemplo aqui é o que nós não temos, que seria 4 normalmente abertos. Então, o nosso exemplo estaria aqui, realmente. Ó. Tá? 4 normalmente abertos. Esse aqui, conforme eu falei anteriormente, são 4 normalmente fechados. No nosso caso aqui, no nosso exemplo, ele não existe aqui. Tá até com tracinho. Então, nós não temos contatos normalmente fechados. Eu falei equivocadamente aqui nesse último, mas no nosso exemplo aqui, são 4 contatos normalmente abertos. Tá aqui até o exemplo 3TH40. Por que ele é normalmente aberto? Vamos voltar a exercitar sempre isso. Porque sem energizar a bobina está aqui, A1 e A2. A1 e A2. É aqui que quando a gente injeta a tensão determinada no contator, a tensão de comando pode ser 24, pode ser 48, pode ser 110, pode ser 220. Quando a gente energiza aqui, o que acontece com esses contatos abertos? Eles simplesmente passam a ser fechados. E quando você desenergiza essa contatora, eles passam ao seu estado normal. Por isso que chamamos de normalmente aberto. Então, voltando ao catálogo, observamos que no nosso exemplo, realmente, só para enfatizar, tá, gente? Porque coloquei isso aqui no início, mas não tem nada a ver. Isso aqui é um outro exemplo de marca, né? A nossa marca está aqui. Então, para enfatizar o nosso exemplo, esse contator teria 4 contatos normalmente abertos. 4 contatos
normalmente aberto. Outra particularidade importante, observem, 13, 14, número do contato, 13, 14, 23, 24, 33, 34, 43, 44. O que significa isso? Significa que os contatos normalmente abertos, na grande maioria dos fabricantes ABNT, fabricantes nacionais, 99%, posso dizer assim, todos os contatos normalmente abertos, seja de computadores, seja de botões, eles terminam com o número 4 e começam com o número 3. Ou seja, se eu colocasse para vocês aqui, 83 ou 84, normalmente aberto. 73, 74, normalmente aberto. Ok? Vamos ver o exemplo aqui ao lado, que não é o nosso aqui. Imagina que dentro dessa escala que a gente colocou aqui, nós tivéssemos aqui, ó, tá vendo? 3 abertos, seria aqui, né? E um fechado. Aí seria esse exemplo aqui, ó. 3TH4031 0A. 3 abertos e um fechado. Vamos confirmar aqui aberto. 13, 14, 33, 34 e 43, 44. E um fechado. Olha aqui, ó. 21, 22. Então, olha aquela regrinha. Começou em 1, terminou em 2. Contato normalmente fechado. Significa que sem você alimentar a bobina, A1 e A2, eles ficam nesse estado aqui. Mas, quando você alimentar A1 e A2, as coisas invertem. Então, 13, 14 fecha, 21, 22 abre, 33, 34 fecha e 43, 44 abre. Vamos agora ao outro exemplo aqui, que seria o exemplo 3TH4022-0A. Ele tem 2 contatos normalmente abertos e 2 contatos normalmente fechados. Vamos observar aqui. Então, eu tenho 13, 14 aberto, 21, 22 fechado, 31, 32 fechado e 43 e 44 aberto. Então, ele cai dentro dessa lógica aqui. Vamos ao próximo. Eu tenho aqui o 1NA e 3NF, que seria esse modelo aqui, o 3TH4013, 1NA e 3NF. Então, o NA 13, 14 e os fechados NF 21, 22, 31, 32, 41, 42. Professor, mas aqui poderia ser 11, 12? Poderia. Poderia ser 71, 72 também, 81, 82, sim, 91, 92, sim, estaria dentro da lógica. Ok? Bom, então vamos por último exemplo, que é o 3TH4004. Pela tabelinha, vimos que ele não tem nenhum normalmente aberto e tem 4 contatos normalmente fechados. Então vamos lá. Aqui está o exemplo. Ele tem 11, 12, 21, 22, 31, 32 e 41, 42. O que significa isso? Significa que, ao energizar A1 e A2 com a tensão específica da bobina, todos os contatos aqui passam a ser abertos. No período que a contatora estiver energizada, os contatos estarão abertos. No momento que eu desenergizo A1 e A2, eles passam à situação normal, que seriam normalmente fechados. Pode ser que no início a gente ache um pouquinho complicado aqui, mas depois com o exercício nós veremos que isso é bem simples, é bem fácil da gente detectar um diagrama, colocar os olhos, observar logo se o contato ele é normalmente fechado, se ele é normalmente aberto. Isso é uma coisa simples de entender. Logo que a gente coloca os olhos, já observa o estado, né? Todo diagrama que a gente observa, a gente pegou o desenho, colocou na frente dos olhos,
Observou? Todos os contatos, eles devem estar representados no diagrama na situação normalmente. O que significa normalmente? Normalmente significa no momento que ele está sem tensão, está ali parado, né? Sem ser energizado. Isso nós consideramos o estado normal, normalmente. Então, nesse diagrama que está aqui, o que ele está querendo dizer para a gente? Que o estado desse contator aqui é um estado desenergizado. Né? Você pegou ele na mão, e se você pegar o nosso multímetro e medir 13, 14, não vai dar nada. 23, 24, também não dá nada. Diferente, se eu pegar aqui o 21, 22, opa, eu vou ter continuidade. Se eu pegar 13, 14, não dá nada. Se eu pegar esse contator aqui e medir 11, 12, tem continuidade. 21, 22 tem. 31, 32 tem. 41, 42 tem. Agora, quando eu energizo, eu volto a medir aqui e vou observar que ele não vai ter mais continuidade. O mesmo acontecendo aqui. Quando eu energizar, eu vou medir 13, 14, ele vai ter continuidade. 23, 24 também. 33, 34 também. 43, 44, idem. Então, o estado do contator, dos contatos do contator, muda de acordo com a energização ou a desenergização. Mas para a gente, consideramos que o estado normal é o estado sem energizar, quando ele está totalmente livre de tensão. Perfeito? Então, vamos dar continuidade aqui. Bom, agora que a gente já deu lá uma passadinha rápida em contatores, lógico, em exercício a gente vai voltar a falar muito sobre isso. Agora vamos a relés térmicos. Você já parou para pensar o que pode ocorrer com o motor elétrico se o eixo travar por um problema mecânico? Né? Com certeza ele vai queimar. Por quê? Porque a corrente elétrica vai aumentar, tentando vencer a barreira física, e vai ocorrer um sobreaquecimento nas bobinas do motor, que pode levar logo de imediato a um sobreaquecimento dos rolamentos, né, mecânico do motor, a graxa do rolamento derrete, enfim. A gente não precisa nem ser tão radical, conforme vemos aqui, travando o eixo do motor para que ocorra uma anomalia no sistema. Baixe uma qualquer sobrecarga e o motor corre o risco de queimar. Como já se sabe, a função dos fusíveis industriais, veja bem, gente, vou enfatizar isso aqui que é super importante. A função dos fusíveis industriais não é proteger o motor contra sobrecarga, é apenas contra curto-circuito. Logo, de nada adianta colocar fusível para uma sobrecarga. Por quê, gente? Fusível é para curto-circuito, é para aquela coisa rápida, para aquela corrente elevadíssima, corrente de curto-circuito que vai aí a mais de 100 vezes o valor daquela corrente nominal do motor na hora do curto. Ela vai a valor elevadíssimo. Agora, para uma sobrecarga, a gente utiliza os relés térmicos que iremos falar agora ou os disjuntores térmicos que iremos falar mais à frente. No nosso caso aqui, hoje vamos estudar os relés térmicos. Então, para evitar esse tipo de problema em instalações de sistemas com motores, será necessário a instalação de um componente chamado relé térmico. Nos circuitos de comando dos motores elétricos, eles serão os protetores dos motores contra as chamadas sobrecargas. Bom, a gente vai ter a oportunidade de conhecer esse componente, também terá um outro componente muito utilizado em lógica de circuito, que é o relé temporizado ou temporizador, que são responsáveis por paradas pré-programadas na lógica de um circuito. Então, vamos lá a conhecer aqui os relés térmicos. Novamente aqui o catálogo simples, né, um dos mais usados. Os relés térmicos são componentes de proteção utilizados em circuitos de comando de motores elétricos. Esse componente é utilizado no circuito para proteção contra a sobrecarga. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nesse modelo aqui. Quais são as principais vantagens na utilização dos relés térmicos? Bom, proteção.
Lógico, proteção do circuito contra correntes acima dos valores pré-determinados. Então, se você tem a nominal do motor, são 10 amperes, você vai ajustar o seu relé térmico para 10 amperes. Significa que você estará protegendo esse motor para que, se houver uma sobrecarga, ele vá atuar dentro de um limite de tempo, dentro de uma curva que nós vamos estudar agora a seguir. E qual é a outra vantagem de você colocar um relé térmico? Bom, ele não desarma com corrente de pico na partida de motores. A gente sabe que quando o motor parte, a corrente pode chegar a 10 vezes o valor da nominal. Como assim? Tá, se você tem aí o motor com a nominal de 10 amperes, quando você faz uma partida desse motor, essa corrente pode chegar a 100 amperes. Então, lógico, 100 amperes, se você ajustou esse relé térmico aqui para 10 amperes, teoricamente 100 amperes está acima da nominal ajustada nesse relé. Mas ele tem um tempo de espera, que nós chamamos de curva. Então, o que acontece? O motor partiu. O motor de 10 amperes de corrente nominal. Na hora da partida, esse motor chega a 80 amperes. Esse relé aqui, ele espera, ele tem uma curva. Só que o motor, quando parte, ele vai a 80. Quando ele sai da inércia, essa corrente vem gradativamente caindo, até chegar aos valores toleráveis. Bom, aí o relé já esperou o tempo, ele não vai desarmar. Então aqui temos que ele não desarma com corrente de pico na partida dos motores. Então sabemos que corrente de pico é aquela corrente determinada na partida dos motores. Outra coisa importante é que ele pode sinalizar o alarme. Ele tem uns contatos que quando ele abre, quando ele entra em, nós chamamos de trip, ele imediatamente sinaliza o alarme. E outra coisa é que ele ainda permite a utilização de contatos NA e NF para sinalização de comando. Então ele tem aqui 2 contatos que pode interromper, um normalmente fechado, que interrompe o comando. Por exemplo, aquela contatora que nós vimos anteriormente, a bobina A1 e A2, você pode passar por aqui, pelo contato normalmente fechado, até chegar à bobina. Significa que quando esse contator aqui tiver uma elevação de corrente superior ao tempo de partida, ele imediatamente irá abrir o 9596 aqui. Nós vamos ver que o número dele é diferente daquela lógica que falamos dos contatores, e vai fechar esse cara aqui do lado. E esse aqui você pode utilizar para sinalizar uma lâmpada de porta, no caso, sinalizando que o circuito parou porque houve uma sobrecarga. Então vamos lá. Como é que isso funciona? Bom, esse componente tem seu funcionamento baseado na ação do efeito térmico provocado por uma corrente elétrica. Então, o relé térmico ele é constituído basicamente de um bimetal, ou seja, uma lâmina formada por 2 metais diferentes, normalmente ferro e níquel. Esses metais têm coeficiente de dilatação diferente, formando um termopar. Termopar, também vamos estudar mais lá na frente, é um tipo de dispositivo utilizado para medição de temperatura, muito utilizado numa ciência elétrica chamada pirometria. Nós utilizamos muito termopares para medir as temperaturas de determinado tipo de máquinas, ambientes, alto-fornos e outros. Mas no nosso caso aqui, ele tem um efeito bimetálico. Então, como é que é isso? Ele tem aqui o ferro e tem o níquel. Quando essa lâmina é submetida a uma elevação de temperatura, como os metais têm diferentes coeficientes de dilatação, um dos metais terá uma maior dilatação do que o outro. Então, como ele é bimetálico, como os 2 metais estão unidos formando um só conjunto, a lâmina vai encurvar para o lado do metal de coeficiente menor, causando o movimento desse bimetálico, como podemos observar aqui. Então, esse bimetálico ele fica assim, reto, mas quando ele tem um valor elevado acima do seu grau de temperatura, ele começa a curvar, aqui no nosso exemplo, para a direita.
Então a corrente do motor elétrico passa por aqui. Se ela estiver em trabalho superior àquela que nós determinamos na regulagem de cada relé, o que vai acontecer com esse bimetálico? Ele vai disparar para o lado. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo como é que funciona. Aqui eu tenho o bimetálico, aqui está passando os fios de alimentação do motor. No caso, seriam 3, né? Um para cada fase. Então, se nós abrirmos e podermos olhar internamente o relé, nós veríamos 3 circuitinhos desse aqui, tá? Entrada e saída da corrente. O que acontece? Em trabalho, o motor normal está assim. Se ele tiver uma corrente acima da corrente normal, olha o que acontece com o bimetálico. Ele começa, entre aspas, entortar para a direita, entortar para a direita, até que ele tem um gatilho aqui, que tem uma mola, que vai ser empurrado, vai abrir. Então eu tenho aqui um contato aberto. Tá vendo esse contato aqui? É o contato que eu uso para alimentar o circuito de comando. Então, se está tudo bem no motor, internamente a corrente está passando perfeitamente por aqui. Olha, outra coisa importante. Essa tensão que está passando por aqui é a tensão de comando. Ela não tem nada a ver com a tensão que está passando aqui. Tá? Essa tensão aqui é a tensão de potência, a tensão de força do motor. O que faz abrir e fechar esses contatos de comando aqui são justamente o bimetálico que empurra esse gatilho para o lado de cá e faça com que abra o relé. Só que esse relé aqui, eletricamente, ele não tem nada a ver com a passagem da potência do motor. Deu para a gente entender? Vamos voltar aqui na figura física do nosso relé, para a gente enfatizar isso aí, que eu sei que às vezes as pessoas fazem um pouquinho de confusão. Vamos lá. Então eu tenho aqui esses 3 pininhos aqui. Esses 3 pinos aqui devem ser acoplados ao contator. Então a tensão vem, passa pelo contator, R, S, T, entra aqui. E embaixo, a figura não mostra aqui, tem os bornes, 3 bornes, L1, L2, L3, que vai direto para o motor. Cada metalzinho desse aqui, cada fio desse aqui, é um bimetálico daquele do desenho que nós vimos lá na frente. Tem um aqui, outro aqui e outro aqui. Certo? Então, nada tem a ver com a mistura força com comando. Então, o relé térmico, aqui no caso, está com sobrecorrente, ele está aberto, e esse aqui está em serviço. O mecanismo de disparo aqui não está atuado, aqui o mecanismo de disparo está atuado. Esse contato é utilizado no comando elétrico para cortar a alimentação do contator responsável pelo funcionamento do motor. Esse circuito elétrico é utilizado num conjunto de 3 bimetálicos. Por que são 3 bimetálicos? Porque eles são trifásicos. Então tem 3 bimetálicos daquele. A simbologia de um relé térmico é essa aqui. Toda vez quando a gente observar esse símbolo aqui, eu tenho uma reta, tá? Essa reta. Aqui, eu tenho esse quadradinho aqui dentro. Significa efeito térmico. Térmico. Toda vez quando observarmos aqui, efeito térmico. Efeito térmico, tá? Aqui, conforme vimos lá em cima, quando há uma sobrecarga, ele empurra, o bimetálico empurra aqui na frente. Então, outra particularidade dos relés. Agora a gente tem que esquecer um pouquinho aquela regrinha que eu passei para vocês dos contatores, né? 1 e 2 fechado, 3 e 4 aberto. Aqui nós não aplicamos essa regra. Aqui, geralmente, também não é uma regra 100%. A BNT trabalha assim, mas às vezes você pega aí um equipamento importado, chinês ou europeu,
que podem vir com número diferente, mas a simbologia, na maioria das vezes, acompanha dessa forma. Então, 95, 96, normalmente fechado. 97, 98, normalmente aberto. Significa que o motor em funcionamento normal, está tudo ok. Vamos colocar ainda, vamos trazer o nosso exemplo de lá. 10 amperes, né, é o nominal do motor. Você colocou aqui o alicate em perímetro, mediu 8 amperes. Aqui 8,1. Aqui 8 amperes. Tá ótimo. O motor está trabalhando bem. Está dentro do nominal? Tá. O que significa? Significa que 95, 96 está fechado. 97, 98 está aberto. Então, esse 97, 98 você pode usar para sinalizar uma lâmpada, né, dizendo que está ok, ou vice-versa. E esse aqui é o que vai alimentar a bobina. Então, uma fase de comando está passando por aqui até chegar a bobina do contator. Então, o contator está funcionando. Agora, quando há uma sobrecarga, o que acontece com 95, 96? Ele abre. E 97, 98 fecha. Aí você pode pegar uma outra alimentação, passar por aqui para colocar numa lâmpada de sinalização. Simples. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa lâmpada aqui pode sinalizar quem esteja vendo de longe e olha lá, está acesa uma lâmpada lá em amarelo, chamando a atenção, aconteceu uma avaria. Tá? Então, especificamente, esse contato é utilizado para isso. Então, os relés são acoplados aos contatores e deve ser especificado utilizando-se um catálogo de fabricante. A sua especificação é feita conforme o modelo do contator e a faixa de corrente que esse relé vai proteger. Então aqui já está um conjunto acoplado. Lembrando, novamente lembrando, por que eu gosto sempre de enfatizar isso? Porque esses relés hoje eles estão, digamos assim, entrando em desuso. Né? Eles estão saindo de linha. Tá? Hoje em dia estamos utilizando o que chamamos de disjuntor motor, né? Que são os disjuntores termomagnéticos, que numa tacada só você elimina os fusíveis, que é uma proteção para curto-circuito, e elimina os relés térmicos, que é uma proteção para sobrecarga. Então o disjuntor termomagnético ele é um 2 em 1. Ele coloca a possibilidade de você proteger o motor contra sobrecarga e contra curto-circuito, sem a necessidade de utilizar fusíveis ou o nosso objeto de estudo aqui, que é o relé térmico. Mas, como eu digo, a gente não encontra muitos relés térmicos. Então a gente tem que aprender. Né? Não é igual o caso que eu cito sempre como exemplo. Não é porque lançaram um automóvel com câmbio automático que você não tem que aprender a dirigir no câmbio mecânico. Então você tem que entender o funcionamento daquela coisa básica para depois partir para o desenvolvimento das coisas mais avançadas tecnologicamente. Então a gente está começando a trabalhar dentro, digamos assim, dentro do beabá, né? Dentro se não mal comparando, dentro do câmbio mecânico. Que daí, lógico, quem entender isso aqui vai entender perfeitamente o funcionamento de qualquer avanço, né, de dispositivo de proteção. Mas o mais importante é que o fundamento ele é único. Ou seja, aquela regrinha que eu passei para vocês do bimetálico, da lâmina, é a mesma regra que é aplicado ao disjuntor. O que muda é a praticidade, né, e a colocação da proteção magnética também, que é a proteção para curto-circuito. Então, vamos lá avançar. Normalmente, o relé térmico é equipado com um conjunto de contatos UNA ou NF e o botão de rearme, né, ou reset, para a gente poder fazer o rearme quando ele entra em trip ou em desarme. Ainda a possibilidade, se vocês observarem o relé, a gente vai ter que ter a oportunidade de, em laboratório, observar isso aqui. Ele tem aqui o teste de liga e desliga, ele tem um rearme, né, do nosso botãozinho, e ele tem ainda
Aqui ao lado, a figura de cima está até maior um pouco, que você pode botar em automático ou em manual. Se você observar, a gente pode observar que ele tem duas letrinhas. Tem a letra A e a letra H. Com uma chave de fenda bem pequena, você pode colocar um indicador para A ou um indicador para H. A gente sempre, assim, recomenda que se deixe em H, que é hand, né, que é em manual. O que significa isso? Significa que quando ele desarma por alguma sobrecarga no motor, é porque aconteceu algum problema no motor. Isso é evidente. E aí, o técnico tem que ir até a máquina para chegar lá, dar o reset, pegar um alicate amperímetro, medir, verificar se realmente ele está trabalhando acima da nominal e trabalhar na origem do problema. Se você pegar e virar essa chave para a posição A automático, você sabe o que vai acontecer. Ele vai desarmar, enquanto aquele bimetálico estiver um pouquinho torto, né? Porque ele sofreu uma elevação de temperatura, só que ele vai esfriando. Quando ele chegar na posição normal dele, automaticamente ele vai resetar, vai fechar de novo e vai dar condição do motor trabalhar. Isso é ruim, porque muitas vezes, se for máquina que trabalha em certa distância, ela vai ficar armando e desarmando, sem que o técnico ou o operador saiba. Então, na realidade, eu prefiro sempre colocar esses ajustes aqui em a letra H, que é o hand, que é o manual, e não na letra A, que seria automática. Ok? Agora aqui nós temos uma curva, né, característica do componente, que seria uma curva de tempo de disparo. Né? Lembra que eu falei que no momento da partida do motor, ele espera o motor atingir até a nominal, para que, se ele demorar muito tempo nessa partida, com certeza ele vai desarmar. Mas é importante que nós tenhamos o conhecimento, deixa eu só voltar aqui, da curva, né, da média de um disparo de um relé térmico. Hoje em dia, com os disjuntores termomagnéticos, nós temos aí as curvas A, B, C e D, né, bem parecida com o que nós temos aqui para o nosso relé térmico, seria a curva C. Então, os disjuntores, para serem utilizados em motores, os disjuntores termomagnéticos ou disjuntor motor, como a maioria chama, ele tem que ser em curva C. Por quê? A curva C ele tem uma curva bem parecida com a curva de disparo de um relé térmico. Bom, vamos entrar no assunto temporizadores. Os temporizadores ou relés temporizados, eles também conhecidos como relés de tempo, são dispositivos elétricos utilizados em circuitos de comando com a função de causar o acionamento de um determinado componente após um tempo predeterminado. Então aqui tem um modelo, mais um modelo da Siemens. Existem N modelos no mercado, Coel, Siemens, WEG. Os temporizadores mais comumente utilizados nos circuitos de comandos, eles são constituídos por circuitos eletrônicos, que temporizam e acionam o relé magnético com contatos abertos e fechados. Este dispositivo tem várias utilidades nos circuitos de comando, tais como temporização, em lógicas de comando, partidas sequenciais de motores, sistemas de partida de motores, várias e várias outras utilidades. A especificação de um temporizador é feita utilizando um catálogo. Então, aqui a gente tem um diagrama. Né? Então, aqui temos aqui A1 e A2, que é a bobina, e aqui temos 15, 16 e 18. É interessante aqui agora que a gente não tem dois contatos. Existem, sim, relés temporizados com contato separado. 15, 16, 17 e 18. Como existe esse aqui que só tem um comum. Nós chamamos esse 15 aqui de comum. Por que comum? Porque ele cria um pêndulo. Ele, ora, está fechado para 16 ou atuado em 18. Então, ele fica pendulando, em pêndulo, tá? O 15 é o comum. Normalmente aqui,
1516 em comum, né? Tá aqui, ó, contato normalmente fechado, normalmente aberto, 1518, contato normalmente fechado, 1516. Então, 1516 fechado, contou o tempo, aqui que está em detalhe mais escuro, é o fechado, ele está contando o tempo, contou. Quando chega no tempo é determinado, o que é que acontece com o 1516? Aberto. E o 1518 fechado. Então a gente vai ter sempre que usar o 15 como comum, 1516 fechado, 1518 aberto. Aqui tem um exemplo para partida de motores em estrela triângulo, existe um modelo específico de relé temporizador. Então aqui, ó, já vai no que eu falei para vocês anteriormente. Aqui ele já tem relé separado. Aqui ele já tem 1516 fechado, né? 25, 26 fechado, para 28 aberto. Então tem dois contatos separados. Então aqui nós temos mais facilidade. Isso aqui é uma coisa que é super importante a gente trabalhar em laboratório, porque a gente consegue enfatizar melhor, né, nas aulas práticas. Importante, sim, claro, termos aqui a aula teórica, mas em laboratório é de suma importância a gente praticar bastante essa atuação de temporizador, até porque existem vários tipos de temporizadores. Tem o que trabalha na energização, trabalha na desenergização, tem o que trabalha em pulso. Essa parte específica nós vamos estudar sim na nossa parte em laboratório e enfatizando mais, porque é bem rico essa parte de temporizador. Aqui, como são umas aulas iniciais, a gente está só enfatizando realmente um escopo da coisa, mas precisamos esmiuçar realmente mais essa parte. Bem, então, na próxima aula, vamos entrar em diagrama de comando, para a gente poder realmente passar essas 5 primeiras aulas, que eu acho que é uma base do beabá. Depois vamos entrar realmente em diagrama, e aí a coisa vai fluindo de forma mais corrente, em que a gente vai assimilando a cada vez mais. Eu estou bem lento, bem vagaroso, bem detalhista com as coisas básicas, para a gente poder entrar logo acelerando mais à frente em comandos que realmente é o nosso foco aqui da nossa matéria. Ok? Um abraço, até a próxima aula.